Sejam todos bem-vindos ao nosso canal dos Césars. E antes de nós iniciarmos a palestra de hoje, eu vou passar alguns informes. Como é de conhecimento de todos, a nossa casa ainda está realizando as suas atividades de forma virtual. E nas segundas-feiras nós estamos tendo o estudo do Evangelho Rede Vivo, que começa às 20 horas por meio do aplicativo Google Meet. Na terça-feira nós temos esse encontro, que é o momento de palestras públicas, seguidas do passe magnético. Na quarta-feira é dia de tratamento espiritual, que é um momento de vibração que a gente faz pelo nosso planeta e para pessoas que estão passando por dificuldades. E nas sextas-feiras é o nosso encontro com os jovens da mocidade, que também ocorre às 20 horas, também por meio do aplicativo Google Meet. Logo abaixo, aqui na descrição dos vídeos, encontra-se os contatos das pessoas responsáveis por essas atividades e caso você tenha interesse em estar conosco, é só contactar. Antes de nós iniciarmos a nossa palestra, eu faria uma leitura do livro Pão Nosso, psicografia do Francisco Cândido Xavier, capítulo 20. A marcha. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha inçada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito Eterno no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fatos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos e nela tornaremos a renascer. Então, meus irmãos, após essa leitura, essa palavra caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, traz muita ideia da gente sempre persistir, nunca perder a fé. Por mais que a nossa trajetória às vezes pareça ser um pouco complicada, de muitas dificuldades, Jesus sempre nos trouxe esse ensinamento, da gente persistir, da gente insistir, E aqui na lição, nessa reflexão, deixa muito claro também, a busca que a gente tem que ter pela nossa edificação espiritual, Que às vezes a gente se engana, que caminhar em busca das coisas materiais, dos prazeres materiais, e às vezes se esquece dessa edificação espiritual, de alimentar o nosso espírito, Então, assim, que a gente sempre tenha em mente e possa sempre equilibrar essas duas questões dentro da gente, principalmente
com relação à edificação espiritual, né? E como que a gente alcança essa edificação espiritual, né? Nos educando, né? Nos evangelizando, né? Tendo doçura nas nossas palavras, nas nossas atitudes, paciência para com o nosso próximo, né? Perdão para com os nossos desafetos, né? É fácil? Não é, né? A todo tempo a gente tem que exercitar, tem que sempre pedir a Deus muita força, né? Para a gente dominar todas essas coisas. Mas é importante, né? A gente sempre ter isso em mente, né? Caminhar sempre, nunca desistir, por mais difícil que seja. Após essa reflexão, nós vamos para a nossa palestra com a nossa irmã Grê. O tema da nossa palestra de hoje é Fora da Caridade, não há salvação. Antes de nós iniciarmos, eu vou convidar a todos para nós fazermos a nossa prece. Então vamos todos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus e a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha nesses encontros da terça-feira, que todos nós possamos receber esse bálsamo de energias renovadoras para os nossos lares, que possamos aproveitar todos esses sentimentos bons que a espiritualidade nos traz, sentimentos de amor, de serenidade, de paz, e que possamos espalhar para os nossos familiares, para os nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho, de estudo. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, por sempre estar presente em nossas vidas. Pedimos também que as energias deste momento possam ser levados aos locais de dificuldade, aos locais em que as pessoas estão passando por distúrbios psíquicos, por sentimentos de depressão, de tristeza profunda. Que todas essas pessoas possam ser envolvidas pela espiritualidade maior e possam ser tratadas em suas dificuldades mais íntimas. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos, por tudo, e que assim seja. Olá, pessoal, boa noite. Gratidão imensa pelo convite para a gente conversar um pouquinho a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos abordar o capítulo 15, que eu considero ser, se não o mais, um dos mais importantes do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a gente vai ver ao longo do capítulo que ele aborda todos os demais capítulos, né? Estão sintetizados aqui. Então, nós faremos algumas reflexões ao longo desse capítulo, que são: o que precisamos fazer para sermos salvos? Qual é o maior mandamento? E quem é o meu próximo? E aí, Jesus, tão sabiamente, nos apresenta uma parábola maravilhosa para que nós compreendamos todos esses itens que nós colocamos aqui para reflexão. Ele, então, nos conta a parábola do bom samaritano. E ele diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram. O que é despojar, gente? Tirar todas as suas roupas. Deixaram aquele homem nu, cobriram-no de feridas e foram, deixando-o semi-morto. Ou seja, não dava para saber qual era a língua que aquele homem falava, né? Se ele era judeu, se ele era samaritano, se ele era um levita. Não se sabia se ele era um romano, não se sabia qual a língua ele falava. E
Aconteceu em seguida que um sacerdote, né? Vamos, para explicar esses contextos direitinho, vamos entender o sacerdote como sendo o representante maior que nós temos dentro da Igreja Católica, o Papa. Em seguida veio um sacerdote que passava pelo caminho e, tendo percebido, passou do outro lado, ou seja, ignorou aquele homem que estava ali sangrando, machucado, né, nu. Em seguida veio um levita. Vamos colocar o levita como se fosse um coroinha, tá? Para a gente entender esse contexto direitinho. Que veio também para o mesmo lugar. Tendo-o considerado, passou ainda do outro lado, ou seja, também ignorou esse homem. Mas um samaritano que viajava chegou ao lado onde estava esse homem e, tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Vamos entender quem é o samaritano? Gente, o samaritano, ele é originário de uma localidade no Oriente Médio que se chama Samaria. E os judeus e os samaritanos, eles professam o Pentateuco, né? Que é os 5 livros iniciais da Bíblia, que são de Moisés, e eles só creem naquilo. Nada mais que foi acrescentado, eles acreditam. Porém, há uma divergência de opinião entre os judeus e os samaritanos. Então, os samaritanos, eles são perseguidos e eles são considerados pelos judeus como seres heréticos. Eles são considerados à margem da civilização, digamos assim. Então, esse samaritano, ele foi tocado de compaixão por este homem que estava na beira da estrada. Gente, vamos observar os sentimentos desse samaritano. É muito importante que a gente observe isso e que a gente perceba como Jesus, na sua grandiosidade sublime, pega um homem, né, para colocar no seu contexto histórico, na sua parábola, que é a parábola do bom samaritano, que era uma pessoa não muito benquista naquela época, não muito bem considerada como uma pessoa religiosa. Então, esse samaritano, ele aproximou-se do homem, derramou óleo e vinho em suas feridas e o enfaixou. Gente, vamos só parar um pouquinho aqui para a gente entender qual que é o verdadeiro significado da palavra caridade. No Livro dos Espíritos tem uma questão que a gente pode até conversar sobre ela, mas o significado da palavra é amor em ação. Então nós temos que ter amor nos nossos corações, mas não basta amar. Nós precisamos ter ações para que realmente nós consigamos materializar o bem. Se nós só pensarmos no bem e deixarmos ele retido nos nossos corações, nós auxiliaremos pouco. Mas se nós tivermos ações voltadas para minimizar a dor do outro, os problemas do nosso planeta, dos habitantes do nosso planeta, nós estaremos sim contribuindo demais e colocando esse amor em ação, né? Não basta a gente ter ideias e não colocar essas ideias em prática. Da mesma forma é o sentimento de caridade. Nós precisamos amar, mas nós precisamos ter ações no bem. E aí, esse samaritano é para nós uma grande referência de muitas ações. Vejam, ele para, ele socorre, e aí ele derrama óleo, derrama vinho nas feridas, enfaixa esse ferido, ele coloca esse ferido sobre o seu cavalo, conduz para uma hospedaria e cuida dele. No dia seguinte, quando ele vai
prosseguir na sua viagem, ele tira 2 moedas, ele dá essas moedas ao hospedeiro e lhe diz: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Gente, que despreendimento grandioso do samaritano, né? Ele tem muitas ações nesse socorro, em colocar a caridade em ação. Ele, na verdade, compreendeu e vivenciou, de fato, o verdadeiro significado da palavra empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro. É compreender o que o outro está sentindo. Ele pode ter imaginado assim: já pensou se fosse eu no lugar desse homem aqui, machucado, ensanguentado, nu? Como que ele vai dar notícias para os familiares? O que os familiares estariam pensando? A preocupação, né, dos familiares? Então ele se colocou de fato no lugar desse homem que estava na beira da estrada, e esse é o significado verdadeiro da palavra empatia. E aí, gente, o que a gente compreende um pouco mais? Jesus, na sua sabedoria sublime e infinita, ele coloca o seguinte para nós: que toda a moral de Jesus, perdão, gente, essas aqui são explicações de Kardec, eu estou colocando como Jesus, né? Nas explicações ali do Evangelho, Kardec coloca que toda a moral de Jesus, ela se resume na caridade e na humildade, ou seja, 2 virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. E aí, gente, o Kardec tão sabiamente, ele coloca para nós, né, dentro desses contextos de humildade, caridade, ele coloca todas as bem-aventuranças. Por isso que eu disse que se esse capítulo não é o mais importante do Evangelho, ele é um dos mais importantes, porque as bem-aventuranças nós vamos estudá-las uma a uma nos capítulos seguintes, né? Mas aqui ele coloca as bem-aventuranças como condição de vivenciarmos a verdadeira caridade. E ele inicia falando sobre os pobres de espírito, que quer dizer os humildes, né? A humildade, o que é a humildade? É uma atitude de submissão a Deus. Essa é a verdadeira humildade. E sermos fiéis também a Deus, porque o que nos falta é essa fidelidade a Deus, né? Sermos fiéis aos ensinamentos que Jesus veio trazer para nós enquanto esteve aqui, e que isso se perpetua até hoje no nosso planeta. E aí, o Espiritismo, ele vem confirmar essa teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos aqui na Terra. E que frequentemente, observem a palavra, frequentemente, nós não podemos criar as coisas na nossa cabeça, né? Frequentemente são os bem pequenos os que foram grandes e poderosos aqui na Terra. Então, gente, essa primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os pobres de espírito, vem nos mostrar, né, que a humildade precisa ser uma atitude de submissão a Deus. E aí ele continua com bem-aventurados os puros de coração. E o que ele faz? Ele pega a criança como exemplo de pureza de coração, dizendo: deixai que venham a mim as criancinhas, porquanto o reino dos céus é para aqueles que vos lhe assemelham. Então, que nós tenhamos pureza de coração. E ele continua: bem-aventurados os mansos e pacíficos. E São Mateus vai além, porque possuirão a terra, ou seja, a terra regenerada, né? Que é o que nós tanto lutamos para que
nós tenhamos um planeta melhor para nós habitarmos, para os nossos filhos ou as próximas gerações que virão estarem bem mais acolhidas nessa mãe terra, né? E ele coloca que Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência. E ele vem com mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos. E ele coloca, gente, que Jesus não ensina que a misericórdia Jesus nos ensina, perdão, que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que nós devemos perdoar os nossos irmãos, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Faz uma continha aí que ela vai ficar bem grandinha, viu? E a mesma ofensa, ou seja, então nós precisamos perdoar incondicionalmente aqueles que nos fazem algo que nós ficamos ressentidos, né? Ele nos pede para que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. E aí ele continua pedindo-nos para que amemos os nossos inimigos. Gente, logo em seguida, antes de Jesus falar sobre a parábola do bom samaritano, um doutor da lei, ele vai tentar Jesus, né? E aí ele pergunta para Jesus o que é preciso para conquistar o reino dos céus. Aí Jesus vira para ele e fala assim, mas o que está escrito na lei? Aí ele próprio responde a Jesus, né? Que amarei a Deus de todo o teu coração. Deixa eu procurar para a gente falar com mais propriedade, né? Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e ao vosso próximo como a vós mesmos. E Jesus lhes disse, respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Aí esse mesmo homem, ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Né? E Jesus entra com a parábola do bom samaritano, que nós já discorremos sobre ela. Bom, gente, esse capítulo é muito profundo, muito bonito, e ele encerra com uma mensagem do apóstolo Paulo, e ele escreve uma carta aos Coríntios. E daí nós vamos encerrar cantando uma musiquinha, que é o hino aos Coríntios. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja na nossa caminhada terrena e que tenhamos a sensibilidade para sentir e agir no bem e que sejamos caridosos para conosco, para com todos aqueles que estão à nossa volta. Que olhemos o nosso próximo como os nossos familiares, os nossos chefes, colegas de trabalho, todos aqueles que cruzarem pelo nosso caminho merecem a nossa caridade da paciência. Então, eis que lhes mostro um caminho sobremodo excelente, um caminho de amor, um caminho de amor.
sente no meu coração buscar a harmonização, fechar os meus olhos e conversar com Deus. É hora do passe, vou me concentrar, pedir a Deus para secar a minha lágrima e daquele que precisa. Sala de passe virtual das Césars. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual. O passe tem como objetivo auxiliar na restauração do equilíbrio físico, mental e espiritual. Neste momento em que daremos início ao passe virtual, pedimos que se preparem. Coloquem uma jarra com água para que possa ser fluidificada. Se posicione de uma maneira bem confortável. Respire fundo e pausadamente, de maneira calma e tranquila, a fim de sintonizarmos com os espíritos superiores, nos conectando com os mentores amigos e o nosso amado Mestre Jesus. Vamos mentalizar uma cachoeira de águas puras, cristalinas, sentindo que esta água irá percorrer todo o nosso ser, fazendo a limpeza, retirando as sujidades, todas as formas negativas de pensamento, todos os males que nos afligem. Senhor, de infinito poder e bondade, ajudai-me a retirar da minha alma todo pensamento negativo, comportamento pessimista e egoísta, todo sentimento de mágoa, de tristeza e desamor. Acalma, Mestre querido, a minha alma, harmonize o meu ser, retire todo desequilíbrio emocional, toda falta de paciência, de ansiedade e de medo. Permita, Senhor, que eu possa viver um dia de cada vez e que eu viva com sabedoria, discernimento e entusiasmo. Permita que nesta jornada terrena eu possa aprender a elevar-me espiritualmente, que eu possa receber as energias, as vibrações luminosas e curativas dos missionários de luz, que estas vibrações se manifestem através de pensamentos edificantes, de otimismo, de alegria e que me fortaleçam para o perdão, a paciência e a serenidade. Permita que eu tenha a força, a fé necessária para continuar a minha caminhada evolutiva, trilhando o caminho do bem. Que o amor ao próximo, a Deus e a mim mesma sejam a base do meu comportamento e que a prática da caridade e do perdão sejam minha conduta diária. E assim, Senhor, que eu possa ser merecedora das Tuas bênçãos, da cura das minhas enfermidades, pela Sua misericórdia. Desta forma, rogamos que neste momento desça sobre nós todos os fluidos benéficos e salutares necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Agradecemos a oportunidade e damos graças por tudo que recebemos. Vamos finalizar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome.
no louvor de todas as criaturas, venha a nós o teu reino, de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda resiste em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna, do reino, do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja, e assim se faça, segundo a tua vontade, Deus, Pai de infinito poder e bondade. Graças a Deus.